que Jesus estava indo por Samaria? Jesus estava indo por Samaria porque Jesus, Ele tudo sabe e Ele tudo vê. Ele sabia que ali Ele ia ter encontro com uma pessoa. Jesus sabia que ia encontrar esta mulher samaritana. E chegando nesse poço, o poço de Jacó, que inclusive até a história do poço de Jacó é uma história interessante, que quando o pai de Jacó deixou para ele como herança essa terra, a terra que ficava em Sicar, era um deserto que era 50 graus à sombra, e lá não tinha nada, só tinha areia. Então Deus deu a ordem para Jacó que cavasse um poço naquele terreno, naquela área que não tinha vida, que não tinha nada, era apenas um deserto muito quente. E aos olhos dos homens, Jacó deveria estar sendo dito como louco, porque até hoje em dia o povo crê que é dado como louco, porque fica pregando por aí a palavra de Deus, faça chuva, faça sol. Mas eu quero dizer a você o seguinte: quando Deus nos dá a ordem, nós temos que estar em nosso posto. Então Deus deu ordem para Jacó que cavasse esse poço. E esse poço ele levou 2 anos para ser cavado. Então durante esses 2 anos que esse poço estava sendo cavado, Jacó era dito como louco. Mas ao decorrer que passou os 2 anos, o poço jorrou água. E isso já faz tantos anos, até os dias de hoje, ainda jorra água desse poço no meio do deserto. Então eu quero dizer a você, meu irmão, que se Deus um dia tocou no teu coração, para que você lhe dê uma obrigação dentro da casa do Senhor, para que você seja um ministro de louvor, um ministro da palavra, ou faça alguma coisa pela sua obra, eu quero dizer uma coisa a você: não abandone o seu poço. Se Deus deu um poço para você cavar, Deus deu para Jacó, permaneça firme, porque um dia vai jorrar água. Aleluia. Eu quero dizer que Jesus Cristo, quando Ele estava andando em direção a esse poço, os discípulos eles nunca iriam passar por Samaria, porque era terra maldita. Então para eles foi uma surpresa muito grande quando ele encontrou esse poço de Jacó. Deve ter vindo em sua mente toda aquela história sobre Jacó, sobre o pai dele, sobre todo o povo do Antigo Testamento, até chegar ao poço de Jacó. E Jesus sentou-se ali, e eles começaram a questionar Jesus, porque Jesus passou ali por Samaria. E qual foi a surpresa deles quando Jesus disse para eles? Que eles fossem comprar pão, que eles fossem até a cidade mais próxima comprar pão. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que os discípulos foram comprar pão, mas por que Ele mandou eles comprarem pão? Porque Jesus tinha um propósito naquele lugar. Jesus tinha um encontro marcado naquele lugar, e os discípulos estavam atrapalhando. Então Ele mandou eles comprarem pão, para que eles saíssem dali, para que eles tivessem um encontro. E hoje em dia, quantas vezes nós estamos no propósito de Deus, firmado na rocha, e vem um irmão, ou vem um vizinho, ou vem um familiar para nos tirar do caminho do Senhor. Então eu quero dizer a você, que como já falei, se Jesus Cristo deu o poço para você cavar, não abandone. E quando os discípulos estavam indo, eu acredito que eles devem ter encontrado com essa mulher samaritana no caminho. E eles devem ter olhado para trás, não assim, com um olhar maldoso para ela, mas porque ela tinha algo que eles não tinham. Ela tinha um cântaro para pegar água para Jesus. E quando essa mulher chegou até o poço, que ela começou a pegar água para ela, Jesus Cristo olhou para ela e disse: mulher, dá-me de beber. E esta mulher, ela questionou a Jesus, falando para ele, como ele, homem judeu, fala com a mulher samaritana. E Jesus Cristo naquele momento está pedindo a ela uma água para matar a sede. E ela questionou a Jesus, mas mesmo assim deu essa água para Jesus.
E ela disse para ele: sendo o Senhor um judeu, e me pede água. E Jesus Cristo disse: se você soubesse quem eu sou, você pediria água, porque a água que ele oferecia ali era a água que mataria a sede dela, mas não a sede do corpo físico dela, a sede espiritual. Às vezes nós nos encontramos em situações em que nós procuramos um horizonte para podermos buscar uma saída para a nossa situação. Às vezes nós temos tudo na vida, mas temos um vazio no nosso peito, como eu já falei aqui. Esse vazio é Jesus Cristo. Esse vazio é o vazio que essa mulher sentia naquele momento. Era o vazio de ter Deus no coração, de ter Jesus Cristo. E a água que Jesus Cristo ofereceu a esta mulher, Ele está oferecendo aqui nesta noite, que é a água que vivifica, é a água que transforma, é a água que transforma a pessoa numa nova criatura em Cristo Jesus. É a água que Jesus Cristo, mais ninguém, só Jesus Cristo tem para dar para mim e para você. A palavra do Senhor diz que em nenhum lugar nós podemos encontrar Deus, só há Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Às vezes nós nos deparamos por caminhos tortuosos ou caminhos que nós pensamos que está correto. Mas eu quero dizer a você que só há um caminho para levar a Deus. Jesus Cristo, Ele é a ponte entre os homens e Deus. Como Jesus Cristo teve esse encontro com esta mulher, a mulher samaritana, e que veio mudar a vida dela, Jesus Cristo teve um encontro com Saulo também. Saulo, que era perseguidor da igreja do Senhor. Um dia, Saulo, quando estava indo para Damasco, teve um encontro com Jesus e que mudou a sua vida. A mulher samaritana, quando foi tirar água, ela também encontrou a Jesus e que mudou a sua vida. E Jesus aqui está com um encontro marcado também para você que está ouvindo a palavra do Senhor. Então eu quero dizer a você, meu amado, ouvindo a palavra do Senhor, que se você tem um desejo no coração, se você quer ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, procure a igreja evangélica mais perto de sua casa. Entregue a sua vida a Jesus, porque Jesus Cristo é aquele que transforma o homem. Jesus Cristo é aquele que pega um homem que não serve para nada e faz um vaso de honra. Então, nesta noite, eu ministrei a palavra falando um pouco sobre a mulher samaritana, sobre o encontro que ela teve com Jesus. E que essa palavra tenha entrado em seu coração. E que da mesma forma que transformou a vida dela, a vida de Silas e de muitos outros, eu espero que mude também a tua vida. Então, eu como não posso deixar de fazer este convite, eu quero saber se aqui dentro deste lar tem alguém que deseja entregar a vida ao Senhor. Talvez você diga para mim, como eu já falei muitas vezes, eu tenho Jesus no coração desde que nasci. Mas diz a palavra do Senhor, a palavra que não mente, que se confessares com tua boca, Jesus Cristo fará morada. Então, diz a palavra do Senhor que nós somos considerados criatura criada por Deus. Mas como o aceitamos como Salvador da nossa vida, nós passamos da condição de criaturas criadas por Deus para a condição de filhos. Então, se você tem o desejo no coração, ou se alguém aqui dentro, aí no Evangelho, tem o desejo do coração de aceitar como